Gente, muito obrigada por vocês todas estarem aqui. Essa, essa, essa live ela vai ficar gravada, nós vamos editar e depois subir. Agora nós vamos falar sobre esse título, né? E eu gostaria de passar uma informação. O mestre Elmória Kahn, ele deu uma mensagem, né, para mim ontem. Ele me falou uma coisa que eu achei muito importante passar para todo mundo, que é assim: despertei e agora quem eu sigo? Então, aí já começa a desconstrução, porque é autoconhecimento, conhecimento, prática do bem, mas é autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates. Bom, então vamos lá. O que o mestre Moria falou ontem? Busque o autodomínio. Anote aí, gente. Autodomínio. Busque a autotransformação. Despertou? A responsabilidade aumentou. Pare de ficar seguindo os outros. Agora o trabalho é com a gente. É para dentro. Hum. Bom, vamos lá, despertou. Agora não tem mais como dormir, não, tá bom? Quer dizer, dá, né? Mas depois vai se atrasar um pouquinho, vai ter que correr. Três, busque a autotransformação. Uhum, uhum. Vamos parar de olhar para fora, vamos parar de criticar os outros, vamos ver o que nós precisamos fazer, tá bom? Vamos lá. Busque, não só busque, hein? Exercite, faça acontecer, porque acontece, gente, a autocura. Isso é muito importante. Vou falar de novo. Autocura. Porque ninguém cura ninguém. É só a pessoa que se cura. Claro que tem medicina, tem remédio, tem cirurgia, tem um monte de coisa. Mas a gente sabe que a cura é uma autocura. Se a pessoa não muda totalmente os padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento, de emoções, ela pode até ficar boa e depois fica ruim de novo, né? Então vamos lá. Busque a autorrealização. Olha, gente, que importante isso. Autorrealização. Auto. E busque para que tudo isso? Para autoiluminação. Ninguém vai te iluminar, gente. Mestre nenhum vai te iluminar. É, é o nosso compromisso. Quando nós viemos para cá, para o planeta Terra, nós saberíamos que enfrentaríamos uma dificuldade, entre aspas, dificuldade, por quê? Porque nós escolhemos estar na transição planetária. E volto a dizer, a transição planetária é um momento tão importante, ele é único. Assim, ó, quando você está fazendo um esforço aqui, é 10 vezes mais do que talvez em outras épocas. Então, quando você busca autotransformação, você consegue e rápido. Quando você busca uma autocura, você começa a mudar os seus padrões de comportamento, já é rápido o resultado. Eu tenho visto isso em clínica, né? Acompanhando as pessoas, eu tenho visto as pessoas que estão comprometidas em entrar para dentro e se autorresponsabilizar. Autoestima, autoamor, são palavras bonitas, né? Muito bonitas. Mas se não vier acompanhado dessas outras partes de responsabilidade nossa, nós vamos buscar lá fora, nas pessoas. Lá fora?
nas pessoas que são tão vulneráveis quanto nós, ah, tão falíveis quanto nós. Então, o mestre Elmória Khan ontem pediu que eu transmitisse para vocês que é muito bonito essa transformação, esse despertar, tudo que vocês estão fazendo, mas é mais importante, sim, vocês vão aprender, vocês vão estudar alguma coisa para depois aplicar para isso, não para ficar seguindo a Márcia, por exemplo, não me sigam, eu já falei, não, eu não sou novela. Eu sou da época da novela. Assim, vamos compartilhar experiência, nós vamos compartilhar ponto de vista, nós vamos compartilhar algo que eu aprendi. Quando vocês aprenderam uma coisa, vocês trazem, a gente vai compartilhando, né? Mas eu não sou o guru de ninguém. E não tem. Ó, nós estamos numa época que acabou, hein? Acabou essa coisa de ter que ficar seguindo um guru. Por quê? É realização, autodesenvolvimento, automaestria. Pronto. O que é isso? Automaestria. Você se torna o seu próprio mestre, o seu próprio guru, o seu próprio profeta. Você se torna. ah, Só que assim, nós temos uma espiritualidade. Então vamos direto à fonte. Agora eu vou falar lá do Mestre Moria, lá de Curitiba, quando eu fui, que veio essa canalização, foi entregue para mim, aonde ele fala isso para mim, para mim, para mim. Ele falou assim, ó, busque diretamente na fonte, com o eu superior, com, com, com algum mestre, na fonte, da fonte. Então, gente, quando a gente fala assim, ai, porque ninguém me entende, ai, essa vida tá dura, tá difícil, na verdade, você tá apontando para fora, quando na verdade a pergunta, assim, de fato seria, como que eu posso compreender isso que eu não compreendo? Ou como eu posso mudar a circunstância ao meu redor? Por isso, nós fizemos agora há pouco a meditação da chama violeta. Decreto, né? Da chama violeta. Basta imaginar mesmo ali, ó, aquela luz, né? Violeta, assim, e em voz alta, transformar em mim aquilo que eu não compreendo. Utilizem palavras do coração, tá bom? E aí sim, despertei. E agora, a missão. Eu quero que alguém fale para mim a minha missão. Você que tem que descobrir. Por isso existe meditação, silenciar a mente, respiração. Aí sim, vale todo aprendizado, todas as ferramentas que existem para a gente poder fazer e melhorar e ter como dar essa continuidade, tá bom? Então, era essa a primeira parte que eu queria passar para vocês. Agora eu vou pedir, se alguém quiser falar também, pode levantar a mãozinha, porque aí vai abrindo e vai falando, senão eu vou ficar falando aqui direto. Mas eu sei, por exemplo, que a Thaís, ela queria falar alguma coisa. Thaís, você tá aí? Eu tô. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim. essa semana, a Márcia e eu, nós estávamos conversando sobre uns insights, né? Umas colas do ponto eletrônico que a gente recebe lá de cima. E a gente estava falando sobre perdão, né? E como é complexo o perdão. E aí, a gente pesquisando sobre as coisas, a gente viu sobre a série The Chosen, sobre uma parte que Jesus ensina o perdão pro Simão, que depois vira Pedro. Eu falei, nossa, Márcia, eu me identifiquei muito com isso, porque eu sempre fui muito crítica, né? Crítica com os outros e crítica comigo mesma. E aí, nesse processo de despertar, a gente fica pensando, se autoanalisando e pensando, determinadas atitudes que eu tenho comigo mesmo e com as outras pessoas, o que que isso me agrega, né? O que que isso me eleva?
né? Que a nossa, eu entendo que o objetivo de todos nós é a elevação. E aí, falando sobre perdão, perdão, para algumas pessoas, acho que eu até contei numa live há um ano e meio atrás, eu me divorciei e eu fiquei casada há quase 18 anos. Então foi um processo difícil, né? Graças a Deus hoje eu estou bem, mais em paz comigo mesma e com o meu ex-marido e com toda a situação. Mas acho que a maior lição de todas, disso que eles me ensinaram, foi o perdão. Porque quanto mais eu era resistente em não ter sabedoria para resolver as situações, para conversar sobre os assuntos, mais difícil esse divórcio foi. E mais me machucava e machucava ele. Só que eu sou uma pessoa que eu sou mais emotiva. Então a minha forma de expressar a emoção sempre foi chorar, chorar muito. E depois eu ficava muito mal, né? Trazia uma carga muito ruim para mim. Então, uma das coisas que eles me ensinaram nesse um ano e meio é que não adianta esse embate. E que foi o que a gente estava conversando essa semana, o perdão é o melhor caminho. Talvez não seja o mais fácil, mas ele é o melhor caminho para todas as pessoas que estão envolvidas. A partir do momento que, às vezes, a gente tem uma questão de orgulho, quando alguém faz algo mal pra gente, o nosso ímpeto, muitas vezes, não vou generalizar porque é errado, mas nosso ímpeto é rebater. É aquela briga de egos. Quem tem razão, né? E uma vez eu escutei uma frase muito interessante, eu não sei nem dizer de quem é. Existem três versões de uma história: a de uma pessoa, a da outra pessoa e a verdade. Porque cada um vai contar a sua verdade. E às vezes nenhuma das duas é a verdade 100%. A verdade mesmo é uma terceira junção das duas histórias. A partir do momento que eu entendi que o embate, me perdoar, porque eu também tive a minha culpa, que também não é uma coisa legal, mas a minha responsabilidade na situação. E entendi que realmente era um ciclo que precisava acabar e que talvez se eu tivesse sido menos combativa, no sentido não legal, teria tudo desenrolado mais fácil. A partir do momento que eu entendi que o perdão a mim mesma e o perdão a todo mundo que está envolvido de alguma forma era o caminho, teria me evitado muita coisa. Muito choro, muita tristeza, muita negatividade. A minha vida, a partir do momento que eu soltei, isso veio também de uma. E eu não cheguei nessa conclusão sozinha, não, tá? Eu entendo que é importante a gente colocar isso em prática, porque é nossa decisão colocar isso em prática, mas eu tinha essa sensação numa canalização, veio isso para mim falando sobre perdão, depois que eu fui me lembrar sobre isso, revendo as minhas anotações essa semana, e a consulta com a Naira Aiko também ela falou sobre isso. Meu ex-marido teve um papel na minha vida, e eu tenho que reconhecer esse papel, tenho que entender as partes boas daquilo, mas tanto eu como ele somos imperfeitos. Estamos aqui para iluminar, vamos dizer assim. Então, guarde as coisas que são boas, elimine aquelas que não servem, só nos atrasam e perdoa. Perdoe-se e perdoe ao outro. A partir do momento que isso eu internalizei de verdade, tudo desenrolou. Minha vida começou a ficar mais leve, as brigas diminuíram, eu consegui utilizar a minha energia para mim, para o meu desenvolvimento, sem dores de cabeça literais, eu tinha muita dor de cabeça mesmo. Várias coisas na minha saúde melhoraram. Então, assim, é muito claro, né? A gente sabe que no final das contas, talvez nosso maior desafio é nos perdoar e perdoar o outro. A gente sabe, racionalmente a gente sabe. Só que o desafio é trazer isso para ação. A nossa mente racional é muito inteligente, né? Ela sabe de tudo. No final das contas, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Agora, o desafio é conseguir colocar em prática todos os dias essas lições com esse coração, né? Com essa inteligência aqui, que é a nossa inteligência que a gente realmente tem que ouvir. Não essa aqui. Essa aqui ela tem a utilidade dela para algumas coisas. Mas quando a gente entra nessa aqui no ego, eu tenho razão, ele tá errado, eu tô certa. Olha o que ele tá fazendo. Ele não me reconhece. E eu me reconheço, será? Eu me reconheço, eu me dou o meu valor sem ego, não o valor de orgulho.
o valor de ser divino. Eu me dou prioridade. Quando a gente começa a se dar, minha experiência, tá, gente? Eu não sou dona da razão. Mas quando a gente começa a se dar prioridade e procurar no nosso coração só as coisas que são boas pra gente de verdade e soltar essa mágoa e essa questão de querer ter razão, tudo foi pra mim, tudo foi ficando mais fácil. E uma lição que a gente coloca em prática todos os dias, porque isso acontece em várias situações. Quem mora em cidade grande, acho que até quem mora em cidades menores, você está dirigindo, é alguém que te fecha no trânsito. Você vai fazer alguma coisa, é alguém que faz alguma coisa errada. A gente está num mundo que as coisas não legais entram na nossa vida a todo momento. Mas e aí? Que atitude que eu vou tomar? Vou repetir os mesmos erros? Os mesmos ciclos? Eu tô errada, fulano tá, eu tô certa, fulano tá errado. Não importa. Não importa, a questão não é isso é julgamento. Julgamento nem julgamento, né? Cada um com seu cada um. Mas o que eu queria dizer é sobre isso. Quando eu percebo que eu vou entrar nessa energia de novo, agora para mim me fica muito evidente que a impressão minha, mas por exemplo, às vezes quando eu entro nessa energia de crítica, da crítica com outro comigo mesma, sempre acontece alguma coisa. Por exemplo, se eu tô passando alguma coisa no pão, a faca cai, alguma coisa cai. Sempre tem parece que algum sinalzinho para me chamar a atenção e falar assim: presta atenção, você está fazendo de novo. Só que antes eu não percebia. Agora eu percebo que é alguém, não sei quem, tal, não sei quem, me chamando a atenção. Volta. Não é esse o caminho. Brigar, xingar, reclamar, nunca vai ser o caminho. Nunca foi. E agora, como a gente pensa numa nova terra, menos ainda. Esse tipo de energia não tem vez mais. E aí a questão é isso, a gente conseguir, na hora que aquilo esquenta o nosso sangue, respirar fundo e lembrar que não é o caminho, que o nosso caminho é uma maturidade emocional que desafia todos os dias e em vários momentos, e que vai continuar acontecendo até o momento que eu entendo que não, a gente vai precisar racionalizar isso mais e lembrar que precisa tomar aquela atitude, que já vai ser automático, que já vai fluir automaticamente nas nossas ações. É difícil. Às vezes a gente se pega nos mesmos ciclos, nas mesmas atitudes. Mas o importante, eu entendo que é respirar fundo, lembrar deles, dos ensinamentos deles, do mestre que a gente queira se espelhar, mas entender que a gente também é parte deles. Então, a única forma de se conectar com eles de verdade é se espelhar nas coisas boas, não nas ruins. É isso. Gratidão, Thaís. Enquanto você estava falando, eu peguei aí dá para vocês verem, escala de Hawkins, tá vendo? Alguém sinaliza para mim, tá vendo? Ah, obrigada. Tá aparecendo. Então, aqui, olha, eu compartilhei com vocês, tá bom? Essa figura. E vamos sempre pensar que aqui, ó, aqui embaixo, a culpa, a vergonha, apatia, tristeza, medo, raiva, desejo, orgulho, tá bem aqui embaixo na nossa frequência, né? Então é o que a Thaís estava falando. A gente, tá ali, tomou uma fechada no trânsito, tá bem, tá aqui, ó. Tá numa frequência aqui para Nova Terra agora, nessa parte, a gente tem que estar mais aqui em cima, que é coragem, neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação, né? Então, assim, a gente pensa que o amor está acima da iluminação. Não, olha só, o amor é quase que metade só da iluminação. Então, fica aqui como dica que a gente sempre vá juntando as informações, a experiência de uma, de outra, e quando a gente se vê naquela situação de não aguento,
respira fundo mesmo, porque existe aí uma grande, vamos dizer assim, não é arma, mas é um grande medicamento natural que se chama respiração, tá bom? Bom, agora eu queria chamar a nossa querida amiga Aninha. Aninha, eu queria que você pudesse falar para nós aqui como que foi o início desse seu despertar, essa consciência nova, quando foi e como que foi? Conta um pouquinho para mim, depois eu te faço outras perguntas. Oi, Márcia, oi, pessoal, tudo bem? É, eu diria assim que um momento que foi importante na minha vida marcou assim após o falecimento do meu pai, em 2007. De lá para cá, parece que muitas coisas foram surgindo, eu fui mudando valores na minha vida, né? É, e aí eu diria que de 2012, 13, 14 para cá, eu fui buscando cursos, né, fazer coisas assim que eu achava que seriam interessantes, talvez até nem com total consciência, né, mas que naquele momento me pareceu bem interessante. Então aí eu fui fazer reiki, só que eu só fiz o reiki nível 1, nível 2, por isso que eu vou atualizar agora e dar andamento com a Márcia. Fiz depois curso de radiestesia, cursos de PNL, e só que assim, eu sempre fiz os cursos não para atuar como terapeuta, mas já dentro de um processo de autoconhecimento, né, e de busca. E aí, com isso, né, a gente parar acabei parando no curso dos avatares, da Meire, depois estou participando do curso MN. Então, assim, várias oportunidades foram dadas a partir do momento que eu me permiti, né? E com isso eu passei também por alguns atendimentos, fiz a hipnose com a Márcia, depois da hipnose eu fiz um atendimento com outro terapeuta, com outro, e continuo caminhando, né? Então, assim, o que eu posso falar da hipnose, talvez, não sei se há alguma coisa específica que a Márcia gostaria de me perguntar. Na verdade, assim, Aninha, todos nós nessa transição planetária, e de alguma forma, nós estávamos tendo uma vida, vamos dizer assim, normal, né? Normal, dorme, acorda, vai trabalhar e tudo. De repente, algumas coisas aconteceram e a gente tá vendo as coisas um pouco diferente, tá tendo informações diferentes. Então, caso você queira até falar da sua hipnose, pode até falar, mas assim, o que eu queria saber mesmo é como que é para você hoje, quando você olha depois de uma hipnose, depois de um curso, depois de eh, ter essa informação, né, de que o pessoal fica falando, separação de joio do trigo, nova terra, o que que é isso? Como que tá para você essas informações? Estão tranquilas ou tá tudo turbulento, tá tudo se mexendo? Porque não tem vida tranquila, não. Nós estamos, parece que em alto mar, com as ondas batendo, né, com vento forte, as ondas batendo e as nossas vidas aqui chacoalhando, né? Então, fala para mim, como que tá hoje, assim, para você tudo isso? Como que você está vendo esse momento? Realmente, eu acho que está turbulento por conta do autoconhecimento, né, da busca interior. Então, a partir do momento que você começa a ter acesso a, a, como é que eu diria, personas, a sua, aquelas coisas que todo mundo tem, mas que ninguém quer ver. Quando você começa a ver realmente quem você é, e aí você começa, né, lógico que aquilo começa a ficar turbulento. Mas eu diria assim que quanto a tudo que ocorre no mundo, eu acho que já era esperado esse momento. Mas eu sou uma pessoa bastante assim, esperançosa no sentido que é que nem limpar a casa, a poeira tá de pé, né? E depois vai ficar para ficar tudo limpinho.
Então, talvez esteja sendo bastante incômodo para muitos, mas eu acho que nesses últimos tempos eu consegui, últimos anos, eu diria, levar isso mais de forma tranquila. Então, eu me resguardo muito do que vem externamente, foco em mim, né? Tenho plena certeza que o que eu estou fazendo, aonde eu estou, é o que eu devo estar fazendo, né? Não estou por acaso onde eu estou. Uma das gratas surpresas e insights que eu tive depois da hipnose com a Márcia, que eu falei com ela depois de algum tempo, foi que, na verdade, o eu superior já conversava comigo e eu já escutava ele, só que eu não tinha noção que era o eu superior, né? Então, assim, sempre tinha alguém conversando comigo, né? Me auxiliando nas minhas decisões, não só o eu superior, os mentores de luz, né? Porque a gente nunca está sozinha, é uma verdadeira equipe, né? Então, isso foi muito bom mesmo. Mas é um processo, né? Eu diria assim que quanto mais você se descobre, mais você tem para se descobrir. É E verdade. nada Aninha, é fora, é tudo desculpa. dentro, né? Isso. Aninha, eu queria pedir para você dar uma dica para as pessoas. Dá uma dica. Como que você identificou o seu ego? Aquele autossabotador interno ou aquela voz que fica querendo disputar com o seu eu superior? Dá uma dica para o pessoal, porque como você é professora, acho que você sabe explicar como que é isso, porque é um dos desafios quando a gente começa a despertar, a gente começa a ouvir falar em meditação, começa a ouvir falar em eu superior, começa a ouvir falar em ego, que o ego é inimigo da espiritualidade. Não é bem assim inimigo, mas ele dificulta em processos profundos. De meditação, ao invés de você conseguir ficar em silêncio, aquela voz fica falando junto. Ou em hipnose, né, Aninha? Fica lá falando junto e a gente não sabe mais, gente, quantas, quantas vozes tem dentro de mim. Tem um pensamento meu, tem um eu superior, tem eu, tem um personagem. Isso eu estou falando de uma coisa mais terapêutica, né? Mas dá uma dica para o pessoal, como que você fez, como que você faz para identificar esse mental que tenta atrapalhar essa sua conexão com o seu eu superior. Hoje eu consigo, na maioria das vezes, saber quem que está falando. Porque, assim, quando vem rapidamente e, e quando é o ego, é algo que sempre está duvidando da minha capacidade, sempre está questionando, sempre está criticando, julgando, né? Me auto-julgando, ou julgando os outros. E todas as vezes também que, às vezes, eu sou serena, mas se eu fico irritada, se eu fico desconfortável, eu já sei também que, né, muitas vezes é o próprio ego ali que está querendo falar. Eu não acredito que o ego seja algo ruim, eu acho que ele é necessário, é algo que nos protege, que nos mantém na dualidade e vivos. Mas a partir do momento que a gente consegue acalmar, aquietar o ego e seguir a intuição. Então, a partir do momento que eu acordo e eu me disponho a estar ligada com a luz, manifestando a luz aqui no planeta, e que todas as minhas decisões diárias sejam dadas na luz, pela luz e por serem luz, eu vou partir do princípio que o que tiver que acontecer e eu tiver que fazer, vai vir à minha mente. Então, eu me proponho desta forma, esse é o meu iniciar do dia. E aí vem, eu vou. Mas isso não significa que tem horas que eu escuto uma vozinha, começo a dar ouvido, aí eu falo, para, é você. Eu falo, é o ego, né? Mas é uma, como é que fala? Não é uma disputa, não é uma briga, é um balanço, né? Que você vai aprendendo cada dia que passa, como é que fala? A amplitude vai diminuindo, né? E aí você vai tendo uma percepção mais rápida. Mas eu acho assim que uma das coisas também que é o ego, a mente, né? A gente aprender a dominar a mente, né? É algo que eu tenho aprendido muito com a Nair Aiko, né? Através dos ensinamentos do Dr. Joe Dispenza.
Então, assim, a partir do momento que você consegue é, com, não é, eu não digo que controlar, a gente não controla nada na nossa vida, mas administrar a sua mente, você consegue fazer mudanças, pequenas mudanças, porque ninguém deve esperar grandes mudanças de um dia para o outro. São de pequenas em pequenas mudanças que depois você vai olhar para trás e vai falar assim, uau, né? Quanto eu já caminhei. Então, eu tenho Uhum. feito isso. E aí, eu já fiz mudanças de nunca ter conseguido meditar. Hoje, eu medito diariamente, 2 vezes por dia. Só não consigo, tá vendo? Isso é ego. Só não faço mais vezes porque eu ainda não me permiti fazer isso, porque se eu quiser, eu vou conseguir. Mas, assim, eu fiz mudanças na minha alimentação também, né? E isso tudo faz parte de um próprio processo que eu estou seguindo a minha própria intuição, né? Uhum. Então, é um autoconhecimento e um autodomínio, mas isso não significa, que nem a Thaís falou, né? Que a gente é testado nas mínimas coisinhas, para ver se você está realmente ali aprendendo a lição. Ah, mas é isso mesmo. Gratidão, viu, Aninha? Eu sabia que você, como professora, ia conseguir traduzir com palavras mais fáceis para que a gente possa aprender, porque é um desafio. Esse desafio não pode ser encarado como briga. Não é isso, gente. Nós precisamos primeiro ter essa amorosidade conosco. Ó, compaixão conosco, compreensão conosco, para que a gente consiga fazer isso com os demais. Porque quando a gente só faz para fora e não faz para dentro, também tá um pouquinho desequilibrado, né? Agora, eu gostaria de chamar a Camila, Camilinha Fujita, que eu tive o prazer de passar. Ela fez 2 hipnoses em mim. Ai, foi bem legal. Nós não vamos falar de hipnose, tá, Camila? Eu estou só fazendo uma breve introdução para as pessoas saberem quem é você. Mas assim, Camila, como que foi esse seu despertar? Como é que tá sendo? Eu sei que sua vida tá assim, tá tudo chacoalhando, né? É como de todo mundo, mas vamos lá. Seja bem-vinda, Uhum. Camilinha. Obrigada, Márcia. É um prazer poder estar aqui conversando contigo, né? É, a gente se encontra em alguns momentos para reconectar, né? E para, acho que reafirmar a certeza desse caminho, né? E estava pensando, refletindo sobre o que todo mundo estava comentando, né? Acho que despertar ele não é de uma vez, né? Ele vem em muitas fases. E eu acho que cada fase, cada desafio que a vida traz ele é uma oportunidade mesmo, né, da gente fazer uma revisão de tudo que a gente quer, né, de tudo que já foi, do tudo que a gente quer daqui para frente, né? Então são presentes, embora sejam bem desafiadores mesmo. Então, mas acho que agora assim dá para sentir que é um momento bem crucial, assim, acho que um momento ímpar, né? É, acho que esse envolvimento com a espiritualidade, talvez todos aqui já tivéssemos tido, né, vários contatos. Mas realmente, assim, eu acho que agora estou num momento de transformação. Isso está bem posto ali no meu mapa astral, nos meus trânsitos também. A Thaís estava falando, né, das mudanças nos nossos relacionamentos mais próximos. Então, eu estou num momento de fazer transição de carreira, 20 anos dando aula também, em universidade. Agora eu vou seguir na carreira terapêutica também. Estou em processo de separação, também estou em processo de mudança de cidade. Então, e é engraçado como a vida coloca, assim, as coisas aconteceram dessa forma, sabe? Mas se a gente olhar de longe que eu digo assim, a partir desse olhar mais amplo, né, que eu acho que é esse contato com o nosso eu sou, ele traz isso, esses ciclos já estavam acontecendo, né, como a Thaís estava falando, assim, para todo mundo, e até mesmo, assim, essa minha caminhada mais próxima agora, né, com relação às terapias, né, integrativas, é, revisando também, né? Embora eu goste muito de dar aula, na minha carreira, mas acho que eu também completei um ciclo nesse aspecto. Mas também esse agora olhar sobre a autoconsciência, sobre a cura, também me fez ter
uma outra percepção com relação até ao meu companheiro, né? Que a gente está agora definindo, né? Que temos uma filha, vamos cuidar dela, mas cada um vai seguindo o seu caminho, né? Porque eu compreendi o meu processo e pude compreender também sob o ponto de vista da cura também, né? Dos momentos de trabalhar cada ferida, e eu acho que isso também ajudou a ter um olhar, né? Embora seja difícil, né? Não, ninguém diz que é fácil, né? A dor vai existir, mas a compreensão, né? E a consciência, esse trabalho que a gente vai fazendo, esses novos caminhos que a gente vai traçando cada dia, que nos ajudam a limpar acho que essas visões, às vezes equivocadas mesmo, que a gente estava falando do ego, né? Que a visão, às vezes a gente tenta se proteger, uma parte da gente tenta se proteger, mas é uma visão um recorte muito pequeno da realidade, né? E ele acaba, acho que é um sinal quando a gente sofre, vê que o outro está sofrendo. Então, as oportunidades, os desafios da vida, acho que eles trazem essa possibilidade da gente revisar e fazer uma limpeza mesmo, né? E foi muito crucial mesmo, assim, acho que aconteceu muito depois da pandemia, é, é, essa aproximação com muitas informações que agora estão, assim, se integrando muito, né? E foi muito engraçado, porque nesse processo eu voltei assim, um colega que eu tinha na faculdade, que a gente iniciou essa caminhada de espiritualidade, eu fiquei 20 anos, quase 25 anos sem falar, agora eu soube que ele está lá em Bonito, ele e a família dele é, também, né, encarando a espiritualidade ali de uma forma bem ampla, bem integrada, que eu acho que é algo que a gente, todos nós aqui, de alguma maneira, estamos sentindo, né? Ele praticou budismo, assim, aquele tradicional durante 20 anos, e agora ele articulou com o xamanismo, que é uma coisa que a gente experimentou lá, muito tempo atrás, e agora ele está em Bonito lá, enfim, é, aprofundando esses conhecimentos, a esposa dele também. E sabe, parece que 20 anos de repente não foram nada e a gente estava falando a mesma língua, para a gente ver como a gente está conectado mesmo, né? Eu estava comentando ali com a Márcia no chat. E ele mesmo falou isso assim, e eu lembrei, por isso que eu comentei no chat. Acho que cada vez mais existe essa possibilidade de todos sermos canalizadores, né, bebendo direto da fonte dos mestres, mas em sintonia. Então, acho que muito do que a gente tem falado, muitas pessoas estão falando, e é, esse momento, claro, e aí tem a tecnologia ali, né, operando, ah, né, da maneira que a gente quiser direcionar, mas aí a gente consegue ver o quanto estamos falando, de certa maneira, a mesma língua. Embora também a gente veja nas situações né, no mundo trazendo esses desafios mais intensos, realmente colocando, parece que um momento de que a prova mesmo, né, para ver como cada um vai reagir. Eu acho que nesse momento cada um vai ter oportunidade de revisar, né, tudo que fez na vida, tudo que aprendeu, para poder colocar em prática, né, e a gente tem que, acho que ver com esse olhar de oportunidade, né, embora seja bem desafiador. E, mas acho que tudo isso que a gente compartilha, né? A gente estava falando também da hipnose, e eu concordo com o que a Thaís e com o que a Ana falou. É, a nossa conexão sempre esteve lá. Acho que talvez a hipnose, pelo menos para mim, me deu a oportunidade de. É como se tivesse desentupido um canal ali. Pelo menos que eu consegui ter claro, assim, né? É muito interessante, porque parece que me deu discernimento para entender, olha, esse é tua conexão, é uma certeza íntima, é muito engraçado isso, assim. Ela sempre esteve lá, mas ela te dá uma clareza com relação a quem é esse teu eu superior, a tua conexão divina, e parece que esse canal fica muito mais claro, né? Não sei se foi para vocês também, mas para mim foi assim. E, e parece que realmente, quando a gente sabe, a gente não pode voltar atrás e dizer que não sabe mais, né? Que não fica, não estou sabendo do que me foi falado, me foi mostrado, e que o nosso caminho, né, a gente vai ter que trilhar com um determinado, agora, né, por um viés, e é isso, né, assim, acho que quanto mais a gente
abrir o coração e soltar mesmo, né? Deixar para o universo, para Deus, ou o amor, que seja assim, os nossos temores e porque a nossa compreensão é muito pequena, né? E que tudo está operando, acho que a gente se sente mais leve e tudo flui melhor mesmo, né? Então eu estou tentando realmente colocar em prática isso hoje. Não sei se eu falei demais, Márcia, desculpa, mas eu acho que foi super bacana, assim, essa oportunidade de compartilhar tudo isso, assim. Imagina, Obrigada. não foi demais, não. Sempre é muito bom ouvir, sempre falo a mesma frase. É muito bom ouvir a experiência de uma pessoa, porque é uma experiência, não é uma história que a gente está contando dos outros, a gente está falando de nós mesmos, né? E eu vi que a Camila levantou a mão ali. Camila quer falar alguma coisa? Oh, perdão, eu vi que a Thaís levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Thaís? Sim, é que a Camila falou uma coisa interessante, né? De um caminho entupido que parece que abriu. É, eu achei bem curioso, porque eu tenho essa sensação também. Eu acho que um dos grandes desafios do despertar, a gente entra no processo de desperta, dorme. Se a gente não tomar cuidado, a gente dorme de novo, né? Mas o que eu acho mais interessante é essa certeza, que nem a Camila falou, de que a gente não tá sozinho. Porque o ego, ele é assim, ele tenta toda hora jogar a gente pra dúvida, né? Faço, não faço? Vou, não vou? Sempre pra dualidade. Mas a partir do momento que a gente vai trabalhando, e que nem a Ana falou, né? Fica quietinho, né? E a gente lembra do time enorme, que é um só, na verdade não é um time, né? É um só, mas que a gente vê como um time, que tá lá em cima ajudando, e a gente segura na mão deles, e eu tenho essa mesma sensação que a Camila, é uma mão que eu segurei na hipnose, que eu não vou soltar. E eu sei que nunca vai me soltar. Então pode acontecer o que for, pode ter 40 graus, pode estar no menos 40 graus, eu tenho certeza que essa mão eu não vou soltar e que essa mão também não vai me soltar. E toda vez que o ego tenta me jogar para essa dúvida, eu acho que o ego que tenta fazer a gente dormir de novo, eu preciso também, que nem a Ana falou, me centrar e lembrar quem que realmente é a minha orientação, de onde vem a minha orientação. E aí, essa veia entupida também, eu fico com essa sensação de que é como se eu tivesse sempre agora uma presença que eu não estou vendo com os olhos físicos, mas tenho certeza que ela está lá, em todos os momentos. Então, na hora que eu começo a ficar mais, né, voltar para o pé na terceira dimensão e o corpo também, né, não só os pés. A gente tem que ter os pés aqui, mas a cabeça começa a ficar presa aqui de novo. Eu lembro dessa conexão. E é como se ele dissesse, opa, volta aqui. E essa via que desentupiu, que eu sabia que existia, o que é mais curioso é que eu sempre soube, mas eu demorei praticamente 40 anos para acreditar nela de verdade, né? Para deixar essa conexão fluir. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, né? E perdi 40 anos da minha vida? Não, bem não. Tudo foi construído para chegar nesse momento. E aí a gente voltar nos hábitos antigos e entupir a veia de novo, falar, não, não, não. É o ego me jogando nessa dualidade de novo, nessa estagnação de novo, né? Fazendo com que eu trave outra vez. E aí, de novo, centrar, meditar, que eu acho que meditar é uma das melhores coisas que me trouxe nesse processo de despertar. Porque aí você sente que, às vezes, naquele dia que a gente está mais turbulento, mais em dúvida, e a gente entra numa meditação profunda, se centra de novo, parece que a gente desentope essa veia outra vez. E até fisicamente, eu particularmente, eu sinto que depois que eu entro numa meditação profunda, parece que a energia que tá, às vezes assim, faz assim, e sobe. E aí você entra naquela energia, não, eu vou fazer acontecer, e naquela confiança que no dia a dia, quando a gente entra nesse corre, nessas coisas extremamente dessa dimensão, parece que vai fazendo de novo frequência, né? E aí a gente faz a meditação, faz os nossos processos e recarrega essa bateria de novo. Às vezes a bateria entra lá no estado de baixa bateria, né? De recarrega, recarrega. Aí a gente carrega de novo. E é assim. E aí o ego vai fazendo esse processo de descarregar a bateria, a gente tem que ir lá e carregar a bateria outra vez, como se fosse um aparelho de celular. É isso aí.
muito bom, meninas. Eu agradeço muito o depoimento de todo mundo. Gostaria de chamar a Valéria Ventura para ela falar um pouquinho do processo de despertar dela. Como que está sendo, Valéria? Se você não abrir o microfone, não vai Pronto. falar. E agora? Tá. Porque eu não sou dessa época, gente. Então é assim, eu tenho 56 anos, o meu despertar foi há 45 anos atrás, quando eu era criança, praticamente, eu tinha 11 anos, e foi de uma forma meio traumática, mas que acendeu uma luzinha para eu buscar explicações para o que acontecia na minha vida. Então, e assim, foram vários despertares. Aí eu vou contar o do espiritual, que foi muito interessante. Eu morava numa casa com os meus pais, né, com os meus irmãos, e essa casa havia pertencido a uma pessoa que era muito, muito apegada, e ela estava construindo, o sonho dela era morar naquela casa. Ela estava construindo com todo esmero, com todo foco, porque era o sonho da vida dessa pessoa morar naquela casa. Mas ele veio a desencarnar nesse processo e a casa ficou lá abandonada por muitos e muitos e muitos anos, numa rua cheia de casas, e todo mundo tinha medo, porque era uma casa abandonada, que a construção não foi terminada e tudo, e aquilo, as pessoas tinham um pouco de medo. Então, quando nós mudamos para a rua e resolvemos terminar a construção, foi uma felicidade geral, vieram nos cumprimentar e tudo. Só que aí começaram os desafios, né? Então, tudo tem um porquê, né? E eu sou médium de efeitos físicos. Eu vim descobrir isso depois, lógico. E nessa casa, eu não ouço nada do ouvido esquerdo, fisicamente, absolutamente nada. Mas eu ouço assim, eu ouvia a espiritualidade, né? Eu não tinha o ouvido físico, mas tinha o ouvido espiritual apurado. Mais naquela época do que, acho que mais daquela época do que hoje. Hoje é uma coisa mais intuitiva. Naquela casa, vários fenômenos aconteceram. Eu ouvi a corrente se arrastarem, pessoas me chamarem, que mais? Unhas assim batendo no espelho do meu banheiro, os copos se mexendo, vários fenômenos. E eu nunca estava acompanhada dos meus pais. E eu falava para eles, só que eu achava assim, eles estão fazendo pouco caso, mas não é, eles na verdade estavam me poupando, porque depois eu descobri que alguns fenômenos aconteciam com a minha mãe também. Só que uma bela noite acabou a força em casa, e eu, sabedora de tudo isso que acontecia, morri de medo, chamei meu pai para ficar comigo. Eu falei, pai, vem aqui ficar comigo no meu quarto. E nisso, minha mãe estava no quarto dela e tem um closet. E nós começamos a ouvir, e aí eu tive a testemunha do meu pai e da minha mãe, né? Acho que também é médium de efeitos físicos, senão acho que a gente não conseguiria produzir aquele fenômeno e tão poucos três ouvirem a mesma coisa ao mesmo tempo. As portas abrirem e fecharem do closet muito rápido, muito rápido. Impossível as mãos humanas fazerem aquilo. Depois eu tentei reproduzir, eu fui até o closet no dia seguinte, não no dia que eu fiquei com quando eu tive coragem, mas eu tentei reproduzir aquilo, não consegui, porque é impossível, era algo muito rápido, e meu pai ainda perguntou para minha mãe, Laline, o que você está fazendo aí? Por que você está abrindo as portas e fechando? E ela simplesmente respondeu, não sou eu. Ninguém entrou em pânico, aparentemente, meu pai se calou, minha mãe se calou, eu me calei, tentei dormir, falei, agora eu tenho que dormir. Enfim, a cabeça embaixo do lençol, falei, não, agora eu tenho que dormir, pai. Não quero mais saber. No dia seguinte, aí eu vou pensar no que aconteceu. Bom, adormeci no dia seguinte, eu comentei com eles, e eles também fizeram um pouco caso, porque eu acho que eles queriam me poupar, queriam minimizar uma situação que foi meio assustadora. Mas a partir daí, no Natal, um primo meu falou sobre o Chico Xavier, e ele me falou, olha, por que você não lê os livros do Chico? Minha mãe, graças a Deus, ela tinha algum entendimento, então ela não me condenava quando eu contava isso, não passei por louca também, e ao mesmo tempo eu sentia essa questão de poupar mesmo, né? Porque eu era muito criança, e naquela época não tinha internet nem nada, era livro de papel, até hoje eu amo livro de papel, então eu comecei a ler o Chico Xavier e li por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Fui trabalhar em centro espírita, fui médium de sustentação,
em centro espírita. Então, é a doutrina, né, que deu a explicação para todos os fenômenos que aconteciam e que me ajudou muito, porque meus pais desencarnaram muito cedo, minha mãe com 60, aliás, minha mãe com 53, meu pai com 60, hoje eu tenho 56, então, assim, já ultrapassei os 56, ufa, vamos ver se eu chego até os 60. Então, assim, foi esse despertar veio desde aquela época até agora. E foi muito lindo na sessão. E conheci o Chico pessoalmente, mas foi muito rapidamente. E na sessão de hipnose com a Márcia, foi o ápice, assim, para mim, porque, meu Deus, foi muito emocionante. Porque lá pelas tantas, não sei se você lembra, Marcinha, no final da sessão, ela foi vendo vários mestres chegando, vários, e de repente eu começo a ouvir no final da sessão, através da Márcia, uma voz assim, meio velhinha, eu comecei a reconhecer aquela voz, eu falei, não, não é possível, não é ele, seria uma graça muito grande que eu nem mereço. E falou sobre mim, sobre a vida, e aí no final ele se apresentou, eu sou Chico Xavier. Ai, nossa, Aí deu nó, deu nó na garganta. Mas até realmente hoje. foi uma. É assim, são momentos que só são possíveis agora nesse despertar. Porque antigamente, somente assim, uma ou outra situação que você teria essa possibilidade desse acesso, desse contato, dessa mensagem, né? Agora, eu queria, Valéria, que você, já que você tem tanta experiência assim, deixe uma dica para quem está nos assistindo, como que as pessoas podem fazer. Despertei, e agora? Como que eu faço? Então, assim, deixa essa dica para o pessoal, porque ela é importante. Vamos lá. Na verdade, assim, eu nem sei se eu tenho essa autoridade, nem tenho, não tenho assim dica, mas, por exemplo, o que eu procurei fazer a minha vida inteira, a partir do momento que eu soube, né, lá quando eu tinha 11 anos de idade, que nós não estamos sozinhos, é sempre manter a fé alimentada, porque a fé é o sustentáculo de tudo. E às vezes eu fico pensando assim, não sei como tem pessoas que não têm fé, eu não sei como vivem. Acho que deve ter um buraco grande aqui, um vazio enorme, porque a fé foi a minha mestra guia da vida inteira. Fé em Jesus, fé em Nossa Senhora. Eu sempre me emocionei muito com as histórias de Jesus. Meu pai também. Meu pai gostava muito de história. Ele contava muito sobre a história, principalmente a história de Jesus. Então, eu acho que a fé, né, a gente sempre precisa pensar, nós não estamos sozinhos, e é verdade, por mais que a gente se sinta, né, e falar onde está a minha fé, né, nos momentos mais difíceis, por que eu estou desesperada, por que eu estou chorando compulsivamente, eu não sei o que vai acontecer, porque de certa forma nós sabemos o que vai acontecer. Lá no fundo, no fundo, no fundo, eu acho que nós sabemos, nós temos essa intuição de para onde a nossa vida está caminhando. E se nós nos agarramos à fé e aos ensinamentos de Jesus, não tem como dar errado. Né? Por mais provas, todos nós vamos passar, ninguém está isento de passar por provas aqui nessa vida. E graças a Deus nós estamos passando. E graças a Deus elas têm suas fases, têm começo, meio e fim. Então, é assim que eu enxergo a vida. Eu não sei se isso ajudou em alguma coisa, mas é um pouquinho do que eu procuro pensar e fazer e sempre me equilibrar, sempre tentar me equilibrar nas horas de desespero, nas horas de desesperança, saber que Ele está conosco o tempo inteiro, dentro de nós, porque nós temos a centelha aqui dentro de nós, né? E todos juntos formamos o todo dele. E, e é isso. Então, eu acho que a fé move realmente montanhas. E se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de uma mostarda, a gente consegue mover montanhas. Eu tive muitas, pois um dia eu vou contar quando eu tiver oportunidade, muitos milagres que já aconteceram na minha vida, verdadeiros milagres. Ai, Obrigada. que bom. Nós que agradecemos, Valéria. Depois a gente Obrigada. te chama para fazer uma entrevista.
Gratidão, gratidão. Gratidão. Eu vou ler um comentário aqui da Débora Nunes. Talvez não dica, mas um passo inicial e contínuo que ajuda é o estudo, o aprendizado. É realmente, é muito importante. Veio na minha cabeça uma frase que ela é bíblica. Enfim, eu não sou tão assim. Eu não sei falar versículo, essas coisas, não sei, desculpa, gente, não sei, mas o que veio na minha cabeça para a gente poder encerrar? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vamos buscar a nossa verdade, quem somos nós, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas, para onde nós vamos. Nós temos poder de cocriação, nós temos poder de autocura. Nós podemos, então, entrar no autoconhecimento, no conhecimento, como disse a Débora, através do estudo, do aprendizado, mas não vamos esquecer jamais, jamais, que nós somos verdadeiros exércitos de luz. Luz, cada um aí no seu cantinho, na sua casa, no seu ponto, nós somos chamas de luz. E para essa transição planetária acontecer, precisa mesmo de um quanto energético de luz. E falta pouco, gente. A transição está aí, nós estamos no auge e falta pouco. Então, quando a gente ouve dizer que o clima não está muito bom, porque realmente estava esquisito, né? Mas isso, aquilo outro, lá de fora, o que que vocês fazem? Respirem fundo e se conectem com a verdade. A verdade, mas a verdade não está no ser humano. Uma das coisas que esconderam da gente, quer dizer, não é que esconderam, mas não falaram direito pra gente, é que a gente é eterno. A gente já nasceu, viveu, morreu, nasceu de novo, viveu de novo, morreu, e já foi irmão, já foi pai, já foi mãe, já foi inimigo, já fez umas coisas estranhas. Agora tá amigo, agora tá, nossa, tá até trabalhando junto, olha que legal. É, essa sequência de vida, gente, a gente se apega às vezes a um momento de uma das vidas e fica ali, ó, fixo. Saiba que é muito maior. Então, essa é uma das coisas que está vindo para nós, essa possibilidade de cair os véus. Agora, para terminar, eu gostaria de passar a seguinte informação para vocês. No canal do Vital Froze, que tem no YouTube, procurem, tem uma live dele, onde ele passa a seguinte informação. Até hoje, nós tínhamos na nossa, esse despertar da consciência, né? Essa consciência, a gente tinha de 1 a 5% de acesso, sendo 5% gênios, gênio, um ser humano considerado espetacular, tem uma consciência expandida em 5% da capacidade de 100, 5%. Nós somos essa raça humana que tem essa limitação. Olha, e a gente acha que sabe tudo. Bom, qual é a informação? A nova raça humana da nova Terra terá 79% de consciência expandida. Nós vamos sair de 1% para 79%. Vai, vamos falar que nós somos médio, vai. Média. 2,5% de consciência expandida para 79%. O que que isso quer dizer? Tudo. A gente vai lembrar quem a gente foi, o que que a gente fez, de onde a gente veio. A gente vai lembrar, não vai ter alguém contando, não. Você não vai precisar ficar lá meia hora para conseguir ter 30 segundos de conexão. Não, é conexão o tempo todo. Depois, o que que acontece?
a gente vai conseguir entender e montar um grande quebra-cabeça que não é nos permitido saber. Então, um dos efeitos do despertar da consciência é conseguir se compreender como um ser eterno. Sabe o que é ser eterno, gente? Fomos criados em algum momento pela fonte criadora. Eu, espírito, Márcia, não, eu tô em uma das minhas versões, né? Mas, eu já tive várias para trás. Eu já tô sabendo de algumas, porque eu acessei. Mas assim, não sei de tudo, não compreendo tudo. Então, gente, continuem nesse despertar, nessa autoconsciência. Vou pegar a listinha de novo, vou ler de novo. Autodomínio, autotransformação, autorrealização, automaestria, autocura para autoiluminação. Então, grandes avatares que passaram pelo planeta Terra hoje estão nos inspirando para que a gente consiga prosseguir e ir para essa nova terra, aonde nós teremos 79% de consciência expandida. Quando a gente passar dos 79, a gente já vai se tornando ser feliz mesmo, já não precisa mais nem de corpo. E o corpo com 79% é bem mais etérico. Então, gente, tem um monte de coisa para estudar, tá bom? Mas por hoje, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço bastante toda a colaboração, a participação de vocês, presente, passado, futuro, não existe no quântico. Então, hoje, assistindo, ou amanhã, estaremos todos recebendo sempre as luzes e as energias mais puras da fonte criadora, porque é assim que nós gostaríamos de permanecer, rumo à nova Terra. Gratidão.